E estou aqui para tentar responder, então, umas perguntas que vocês me perguntam muito. Já fazem 3 anos que a gente está morando aqui, né? Pedro não vai responder, não. Vai completar 3 em agosto. A gente tem, claro, né, as nossas percepções, né, sobre Maricá. E cada um que for vir para cá vai ter a sua, cada morador, enfim, cada pessoa daqui vai ter a sua perspectiva, né, sobre o local, enfim, que pode ser diferente da nossa. Tô vendo o pessoal de uma caminhada ali atrás, olha lá. Aqui tem uma trilha, acho que o pessoal faz trilha, bem aqui. Sobre a questão que perguntam bastante, é a questão, por exemplo, dos bairros, né? Quais são os bairros melhores aqui de Maricá? Isso perguntam bastante. Qual é a minha opinião? Do tempo que eu tô aqui, eu também não conheço especificamente todos os bairros, né? Mas eu acho que tem alguns locais aqui, algumas áreas, que não nada. Tem algumas áreas aqui que são áreas mais consideradas perigosas, né? Mas não exatamente, eu não vejo assim, tipo, muito roubo, né? Coisa mal armada, pelo menos as notícias, né? Eu não vejo muito. O distrito que tem mais essa possibilidade de ter essas áreas de tráfico, ter mais incidência de violência, digamos assim, eu acredito que seja em Inoã, tá? Então, e também tem também umas localidades em Itaipu. Agora, é extremamente perigoso, assim, nossa, como comparado, sei lá, a alguns lugares do Rio. Não, gente, não, realmente não dá para comparar ao Rio e a outros lugares, enfim, não dá para comparar. Realmente, para os outros lugares é muito mais assim. Então, basicamente, então, quais são aí os outros lugares são no geral muito tranquilos, lugares assim que são parecidos mais com o interior, entendeu? Então, acho que basicamente é isso. Alguns lugares ali de Itaipuaçu e também de Inoã, tá? O restante é bem tranquilo. O que tem de perigoso, entre aspas, é comparado assim, ao Rio? Não, com certeza não. É bem diferente. Isso. Aí outra coisa também que perguntam bastante também, sobre os aluguéis. Gente, alugar aqui é muito caro. Eu acho, por exemplo. Tem lugares aqui que são mais em conta? Sim, ficam justamente nesses lugares que eu falei para vocês. Mesmo assim, também não é super em conta. Então, sobre os aluguéis, fica nessa média que eu até fiz um vídeo e ali muita gente discordou, enfim, faz parte, né? Como eu disse, estou passando a minha perspectiva, entendeu? Sobre o local. Mas cada um vai ter a sua opinião, por isso é importante você olhar e pesquisar com o máximo de pessoas que você conseguir. Agora, média de valor de aluguel aqui fica nessa faixa, dependendo de como for. Se você quiser uma casa de um quarto, depende também da sua necessidade. Mas vamos colocar aqui uma casa de 2 quartos, com um quintalzinho, uma vaga na garagem. Uma casa assim comum, 2 quartos, um banheiro, um quintal, uma vaga na garagem. Algo assim, bem padrão. Depende da localidade, mas fica mais ou menos a média aí na faixa de R$ 2.000 a R$ 3.500 o aluguel, gente. Então, eu, na minha opinião, acho alto. Se você vem sozinho, claro, você pode encontrar uma casa, uma kitnet de um quarto, mas, na maioria das vezes, você encontra aí, assim, eu procuro bastante, né, porque a gente pretende em algum momento se mudar da casa que a gente está. Aí, dependendo da localidade, né, que você escolher, vai variar esse valor de aluguel. Mas como eu disse com vocês, eu procuro bastante porque em algum momento a gente pretende se mudar. Então, eu costumo achar até mesmo casas de um quarto ou apartamento por esse valor de 1.200, tá? R$ 1.500. Então, assim, é raro ver alguma coisa, por mais que seja uma kitnet, ver alguma coisa abaixo de R$ 1.000 aqui, tá? Mesmo que seja uma kitnet. Nessa localidade que eu tô falando, Inoã e tal, você também acha casas de um quarto por mais de R$ 1.000. É muito, assim, mais comum você achar. Agora, se você for alugar direto com o proprietário, né? Você conseguir, assim, falar direto com o proprietário, aí é claro que você pode talvez conseguir aluguéis mais baratos. Mas aqui é bem difícil. Não sei se é porque tem muita gente vindo para cá, mas está difícil até mesmo encontrar casa para alugar por valores baixos direto com o proprietário, tá? Valores mais baixos.
Então a média de aluguel fica aí entre R$ 1.200 a R$ 3.500, dependendo do bairro, do lugar que você vai querer alugar. Quanto mais próximo ao centro, mais caro, claro, né? Mas aqui também é muito bom no geral, de transporte, tá? Inclusive as rotas de ônibus aumentaram bastante. E aqui os ônibus são gratuitos, né? Então tem como você fazer o deslocamento assim, sem precisar ter esse custo. Uber aqui às vezes é um pouco difícil, dependendo de onde você morar. Se você morar muito distante da pista, demora muito. Então tudo isso tem que ser avaliado, né? Qual vai ser qual é a sua necessidade do dia a dia. Então, basicamente é isso sobre aluguéis. Tem aluguéis mais em conta? Tem, só que é um achado. Você tem que achar direto com o proprietário. E geralmente aqui todas as imobiliárias pedem, como é que é o nome? Seguro fiança, tá? E esse seguro fiança, para quem não sabe, você tem que ter os dois tem que ter o nome limpo, tem que ter uma renda, que é geralmente 3 vezes o valor do aluguel. Então, acaba complicando um pouco para quem tem uma renda um pouco mais baixa, ou para quem está com restrição no nome. Então, tudo isso acaba, enfim, sendo um pouco mais complicado para você poder alugar aqui. Você acha casa direto com o proprietário? Acha. Mas se você procurar na OLX em lugares comuns, assim, você não vai encontrar com tanta facilidade. Aí é só realmente pesquisando com os próprios moradores mesmo do lugar onde você quer morar. Então, falei sobre isso. Falei sobre segurança, falei sobre aluguel. Mas o que vocês me perguntam muito também em questão de emprego, tá? Vou falar aqui. O que eu acho, gente? Aqui em Maricá, muitas pessoas acabam contando muito com a questão do assistencialismo, né? Que é a questão do Mumbuca e outras coisas mais. Tem aqui, tá? É real, só que não é qualquer um. Inclusive, é até importante primeiro falar isso. Não é qualquer um que recebe. Por exemplo, a nossa família não recebe Mumbuca. Aqui você consegue receber dependendo da renda que você tiver, tá? E também de acordo com o tempo que você está morando em Maricá. Então, as pessoas conseguem receber, por exemplo, Mumbuca a partir de 3 anos morando, tá? Aí tem que ser uma coisa comprovada aqui em Maricá. Então, e você também tem que atender aos requisitos. Então, não é todo mundo de Maricá que recebe Mumbuca, tá bom, gente? Não é que você vai chegar aqui e já vai receber Mumbuca. Não, tem todo um processo, tem uma questão de renda e tem também uma questão de tempo por moradia. Mas tem vários benefícios aqui em Maricá. O transporte, por exemplo, gratuito é um deles. As vans também são gratuitas. Isso acaba facilitando a vida da pessoa. E o próprio Mumbuca, que também ajuda bastante gente, tá? Mas eu percebo que muitas pessoas acabam contando muito com esses recursos, né? E acaba que a galera às vezes fica um pouco mais descansada, né? Então, eu percebo também que até mesmo os empregos, na época meu esposo até chegou a ver alguma coisa ou outra, hoje a gente tem os nossos negócios, eu percebo que são empregos mais considerados como subempregos, tá? Então, você vai trabalhar para ganhar um salário mínimo, para ganhar 2.000 e pouco, né? Isso no geral, você pode achar uma vaga maravilhosa aqui, qualificada, sim, mas no geral a gente encontra mais essas vagas consideradas, tá? Nada contra, todo trabalho é trabalho, tá, gente? É isso aí, bora trabalhar. Consideradas como subemprego, tá bom? Que são esses salários um pouco mais baixos. Aí você imagina, você vai alugar uma casa, né, por 2.500, 3.000 reais, sei lá, como que você vai ganhar um salário, né, considerado ali baixo, né, ou um salário mínimo? Não vai ter como, vai ter que ter mais de uma gente trabalhando. Eita ferro! Eles estão brincando ali, ó. A galera tá brincando aqui, ó. Tá vendo? Aqui é um bairro bem tranquilo. Estão brincando ali. E a Marjorie tá aqui. Então, gente, vocês vão encontrar. Podem encontrar, mas no geral são essas vagas mais simples. Aí tem muitas pessoas que trabalham no Rio, trabalham aí em Niterói. Niterói não é muito longe realmente de Maricá. Então, tem como você, de repente, vir para cá, morar em Maricá e ir trabalhar em Niterói. Se você tiver carro, vai ser perfeito, tá? Vai ser bem melhor, com certeza, porque senão você vai ter que ter um tempo de deslocamento ali do ônibus, enfim. Mas aqui em Maricá mesmo, eu acho que são mais essas vagas com um salário um pouco mais baixo. Eu acho que para você vir morar em Maricá e sem querer ir para Niterói, para outros lugares para trabalhar, você tem que vir ou tendo o seu próprio negócio, montando um negócio aqui, ou já tendo o seu próprio negócio que funcione online, ou você trabalhando home office, ou você já vir com a vida estabilizada no sentido de já ser aposentado, algo assim, tá? Porque para você vir para trabalhar em Maricá mesmo, eu acho que pode ser mais difícil de encontrar um emprego legal que supra as necessidades da sua família.
Então é isso em relação a emprego. Então falei sobre aluguel, sobre segurança, sobre emprego. Agora eu vou falar rapidinho para finalizar. Estou fazendo um apanhado geral da nossa experiência há quase 3 anos morando aqui em Maricá, tá? Agora eu vou falar sobre escola, tá? Quando a gente chegou aqui, as crianças não ficaram em escola pública. Elas ficaram um ano e pouco na escola particular. Uma escola bem simples. Tem várias escolas particulares aqui legais. Isso é legal, tem bastante escola, opção de escola legal aqui em Maricá, particular. As escolas, só que elas ficaram um ano e pouco em uma escola particular, pequena, mas que a gente gostou bastante. Depois a gente fez o teste de colocar eles em escola pública. Todos eles atualmente estudam em escola pública. O que eu acho da escola pública aqui de Maricá? Gosto da estrutura. A estrutura em si, física, é muito boa. Certamente, comparando ao Rio, que é de onde eu vim, né, basicamente, apesar da gente ter morado em Campinas também um tempo, é muito melhor. A estrutura de escola aqui de Maricá é bem melhor do que a do Rio, pelo menos aonde eu morei no Rio, né? Então, é tudo bem organizadinho, limpinho, assim, bem organizado, é bonitinho, tá? Muitas coisas são novas. Mas tem algumas coisas que, como todo lugar, não funcionam, né? Por exemplo, até agora as crianças não receberam os uniformes da escola, não receberam. A Micaela ainda não recebeu o material. O kit de material é muito legal? Só que tem algumas escolas que esse kit atrasa. Os uniformes são muito bons? São, eles recebem bastante? No geral, sim. Mas tem algumas escolas que recebem poucos uniformes, tem outras escolas que já recebem mais. Então eu não sei como é que funciona isso, mas eu percebo porque hoje as crianças estudam em 3 escolas, né? Diferentes. A gente lida com 3 escolas. E parece que cada escola é de um jeito, não sei por quê. Tem escola que já recebeu material, tem escola que não recebeu. Todas as escolas até agora, né? Agora estamos entrando em abril já, não receberam ainda. As escolas que eu tenho contato não receberam ainda o uniforme. Então isso, né, acaba sendo probleminhas. Enfim, mas no geral eles seguem ali o protocolo, digamos assim, de qualquer escola pública, acredito eu, do estado do Rio, né? A educação em si é um pouco mais fraca do que a escola particular, claro, né, no sentido de puxar mais, fazer mais exercício, material didático, por exemplo. A Maitê recebeu os livros ano passado, mas no final do ano os livros estavam todos em branco, porque praticamente não tinham usado, né? Enfim, então, assim, eu percebo que é um pouco mais fraco, assim como algumas escolas também do Rio. Mas a estrutura física, funcionários, no geral, não falta. Por exemplo, a Micaela, logo que ela entrou, já teve mediadora, sabe? Não faltou mediadora para ela, não falta, assim, profissionais. O transporte escolar funciona. As escolas aqui têm transporte, o ônibus é bonitinho, funciona direitinho, isso facilita a nossa vida, né? É bem organizado a estrutura geral, mas o ensino em si eu sinto um pouco de falta e também um pouco de falta de algumas coisas que são prometidas e às vezes não rola, né? Aqui a questão do tratamento da Micaela também a gente faz tratamento, só que tem a quantidade de terapias é reduzida, poderia ter mais, mas tem tratamento, o lugar é bem bonitinho, bem organizado também, mas eu sinto falta, né, de um acompanhamento maior. Do autista, tem o Sarem, só que o Sarem, no caso do autista, tem seus problemas também, gente, como qualquer coisa pública. Então, às vezes eu sinto falta de um pouco de profissionalismo, né? Enfim, mas no geral funciona bem, mas não é mil maravilhas também, né? Claro, nenhum lugar é mil maravilhas, né? Não é tudo perfeito. Mas você vindo, você tem que entrar na fila para conseguir também o tratamento. Não é chegar e já vai entrar para o Sarem, para casa do autista. É uma fila que você vai dar seu nome, pode ser que demore. Tem crianças que estão esperando até agora há muito tempo, tá? Enfim. Uma outra questão para finalizar rapidinho aqui, gente, é sobre saúde. Saúde aqui, gente, é uma coisa complicada, é coisa de cidade pequena. Geralmente você vai ser bem atendido, você vai conseguir consulta, se você tiver quem te indique, quem te coloque no negócio, entendeu? Até quando você chega na emergência, se você tiver conhecimento, você geralmente é atendido mais rápido, tá? Tem médico que não tá nem aí para isso, você vai falar que é irmão de não sei quem, que conhece não sei quem, conhece político não sei o quê, eles não vão estar nem aí, não vão te atender de qualquer jeito, vai ter que esperar horrores. Mas, no geral, funciona assim. Para você conseguir consulta mais rápido, exames, é interessante que você tenha conhecimento. E isso é muito triste, né? Porque se você não tem conhecimento, você vai ficar na fila um tempão, tá? Então, isso acontece sim. Eu não acho que seja um atendimento super rápido. Mas, como eu disse, em comparação a outras cidades, né?
Pode ser que aqui por ser uma cidade menor, sim, funciona um pouco mais rápido. Remédio, medicação, por exemplo, se você vai lá no UPA, raramente falta medicação, né? Lá no Rio faltava muito quando eu cheguei aí, apesar que lá no Rio, a maioria das vezes eu usei hospital particular mesmo. Aqui é água. Tá, só um minutinho. Aqui, ó. E aí, então, medicação não falta. O atendimento de consultas é aquela coisa, você tem que esperar, né? E é bom você ter alguém para te agilizar. Exames, consultas, igual qualquer cidade pequena que você acaba tendo que conhecer o político ou sei lá quem para conseguir, né? E também aconteceu uma questão comigo aqui de negligência médica, né? Até em um outro momento eu conto isso, né? Quando eu fui à emergência na maternidade, eu acabei, infelizmente, quase que indo para a glória, né? Sem ninguém perceber. Depois eu posso até contar um pouco melhor isso, mas eu sofri negligência médica aqui. Então foi bem difícil para mim. E aí eu sempre fico agora com o pé atrás, porque eu realmente, sem exagero, quase morri, né? Eu estava com uma pneumonia gravíssima e a galera falando aqui, os médicos, né? Eu vi na emergência mais de uma vez, e os médicos falando que era uma gripe, que era, enfim, aquele papo que a gente já conhece aqui no Brasil, né, minha gente? Em qualquer, talvez, outro lugar também, né? Mas, ok, no geral foi ok a questão da saúde, mas você tem que ficar de olho, você tem que exigir, você precisa ficar atento a exigir exames, se você realmente não estiver se sentindo bem, porque eu realmente quase morri mesmo por uma negligência médica. Eu estava com uma pneumonia gravíssima, mais crise de asma, né, quando eu estava grávida da nossa quarta filha, e eu estava sendo mandada embora para casa, gente. Aí uma médica abençoada do Senhor Jesus, um anjo do Senhor, apareceu lá e me examinou e viu que, na verdade, eu não estava nada bem. Eu fiquei 11 dias internada. Não aqui em Maricá, mas lá em São João de Meriti, porque aqui também não tem hospitais assim realmente especializados, dependendo da área, tá? Então, se dependendo da área, eles te jogam para outro local, que aqui em Maricá não tem certas especialidades, por exemplo, gravidez de risco, você vai ter o parto não aqui em Maricá, mas em Niterói. Minha filha nasceu em Niterói, tá? Então, às vezes, isso vai acontecer também. Eu já vi também pessoas que fazem tratamento oncológico, assim que você fala, né? Oncológico, esqueci, né? Se tratando lá em Niterói. Então é isso, gente. Eu acho que, no geral, essa é a minha experiência. Gosto de Maricá, tá? Gosto. Mas, como, por exemplo, eu morei também, a gente morou 1 ano e pouco em Campinas, a gente tem também, né, uma comparação um pouquinho alta, né? Porque a gente preferiu morar em Campinas do que morar em Maricá. Mas o que não quer dizer que a gente não esteja gostando, tá? E certamente, com certeza, é melhor do que o Rio de onde eu vim, por exemplo, tá? Mas se eu for comparar por uma questão de experiência própria da nossa família, Campinas com o Maricá, eu preferiria estar morando em Campinas, por exemplo. Mas, enfim, aí vai da experiência de cada pessoa. Não conheço os lugares do Brasil, por exemplo, né, gente? Mas é só para dizer a nossa experiência. Essa é a nossa experiência, a nossa visão. Não briguem aqui nos comentários. Eu fico vendo o povo brigar, gente. Oh, meu Deus do céu, só foi a minha opinião. E é isso, tá bom? Espero que tenha ajudado de alguma forma você que tá vindo, tá com o intuito de vir. Agora eu vou lá atender minhas crianças. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.